Coração feminino depois dos 40. Um risco silencioso que aumenta depois da menopausa. Se eu te perguntasse qual a principal causa de morte na mulher, será que você saberia me responder? A maioria eu tenho certeza que responde câncer de mama, mas não é. A principal causa de morte feminina é doença cardiovascular. Pode acreditar. Infarto, AVC, doença arterial. E esse risco, ele aumenta muito, significativamente, após a menopausa. Em média, 3 vezes o risco aumenta a partir da menopausa. A mulher praticamente iguala o do homem. E isso não é coincidência, isso é fisiologia. Durante a vida reprodutiva, o estrogênio ele exerce um efeito protetor no sistema cardiovascular. Por quê? Porque ele melhora a função do endotélio, que é aquele tecido que reveste internamente as nossas artérias. O estrogênio ele aumenta a produção de uma substância chamada óxido nítrico, promovendo vasodilatação, o aumento daquele vaso. Ele modula o perfil lipídico, ajudando a manter níveis mais favoráveis de HDL e LDL, que são os colesteróis, bom e ruim. Ele reduz a inflamação vascular. Ele melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, ele basicamente protege o coração. Quando começa a transição para a menopausa, esse cenário muda completamente. A queda e a oscilação desse estrogênio alteram profundamente todo o metabolismo dessa mulher. Aumenta gordura visceral. E a gordura visceral, ela não é apenas um depósito energético. Não se iluda. Ela é metabolicamente ativa. Ela produz citocinas inflamatórias, que são substâncias que vão lá e aumentam a inflamação desse organismo. Ela aumenta resistência à insulina. Ela altera perfil lipídico. Ela favorece a aterosclerose, que é aquela doença que vai se acumulando nos vasos e causando as placas. A partir dos 45, 50 anos, o risco cardiovascular feminino vai se aproximando progressivamente do masculino. Mas existe um outro problema adicional. O infarto na mulher, muitas vezes, ele não se apresenta com dor torácica clássica. Ele pode aparecer de outras maneiras que a mulher nem imagina. Cansaço extremo, súbito, uma falta de ar inespecífica, náusea, dor nas costas, um desconforto no braço, uma sensação de indigestão, tudo muito inespecífico, o que leva a atrasos no diagnóstico. Agora eu quero que você pense numa mulher de 48 anos nos dias de hoje. Vamos pensar comigo? Uma profissional ativa, responsável por múltiplas demandas. Começou ali a ganhar aquele peso, aquela gordura abdominal lentamente. Está mais cansada, tem alteração do colesterol, está dormindo mal. Mas ela acha que é apenas estresse. É só sobrecarga porque ela está acumulando múltiplas funções. Mas esse pode ser o início de uma mudança cardiometabólica extremamente importante e que pode colocar em risco o futuro e a saúde dessa mulher. Estudos mais recentes mostram que a transição menopausal está associada a um aumento acelerado da espessura da íntima média das carótidas, um marcador precoce de aterosclerose. Antes de ter a placa, o vaso espessa. Isso significa que a mudança é estrutural. Não é só um número de exame, é uma alteração arterial real. E aqui entra a urgência. A janela de oportunidade para intervenção hormonal, quando bem indicada, e na ausência de outras contraindicações, obviamente, pode oferecer benefício cardiovascular quando ela é iniciada nos primeiros anos após a menopausa. Fora dessa janela, o efeito já pode ser um pouco diferente. Por isso, um alerta: o tempo importa. Além disso, treino de força melhora sensibilidade insulínica. Exercício aeróbico melhora função endotelial. Sono adequado reduz cortisol e inflamação. Controle da glicemia é essencial em todo este processo.
Então, uma avaliação detalhada do perfil lipídico vai muito além de saber o seu colesterol total. A mulher acima dos 40 anos, ela precisa de estratégia cardiometabólica personalizada. Não é check-up básico anual. Não é essa receita que todo mundo faz para todo mundo. É um rastreio direcionado para a rotina e para a fase de vida dessa mulher. Ignorar essa fase é permitir uma progressão silenciosa. E a doença cardiovascular, ela é silenciosa até o momento em que não é mais. O infarto ele não começa no dia do evento. Ele começa anos antes, com inflamação crônica de baixo grau, resistência insulínica e disfunção endotelial das artérias. Menopausa não é apenas sobre calores e sobre queda de libido. É sobre redefinição de risco cardiovascular. Isso precisa ficar claro. Mas a boa notícia é que risco não é destino. Risco variável é modificável. Quanto antes você age, maior a reversibilidade metabólica. Aos 40 anos, você ainda está em tempo de reorganizar todo o seu futuro cardiovascular. Mas é preciso olhar com seriedade e disciplina. Cuidar do coração não é exagero, é estratégia de longevidade. Viver mais não é suficiente. Você precisa viver com autonomia, cognição preservada e energia. Isso começa protegendo o seu sistema cardiovascular agora. Se você tem mais de 40 anos, a pergunta não é se você deve investigar o seu risco cardiovascular. A pergunta é por que você ainda não começou essa investigação. Prevenção não é medo, gente. É inteligência clínica, é estratégia de longevidade. Hoje a gente vai fazer uma troca de DIU por estereoscopia, porque o DIU Mirena anterior está vencido e o fio não está visualizado no canal vaginal. Então a única maneira de fazer a troca desse DIU é por estereoscopia, que a gente com o estereoscópio vai lá dentro da cavidade do útero, visualiza e com o auxílio da pinça a gente consegue retirar o dispositivo. Então esse vai ser o caso de hoje. Laser vaginal. Você sabe as indicações? O laser íntimo, ele tem várias aplicações na ginecologia. A principal delas é para o ressecamento daquela mucosa vaginal, principalmente na mulher pós-menopausa. Mas o ressecamento pode ser causado por qualquer outra situação em que há uma diminuição do estrogênio dessa mulher, como o uso prolongado de anticoncepcional e pós-parto, por exemplo. Além da aplicação do ressecamento dessa mucosa para melhorar a lubrificação, para melhorar a vascularização dessa mucosa, ele tem aplicações também para melhorar a incontinência urinária, melhorando a região anterior da vagina, aquela mucosa que pega ali a bexiga e a uretra. Tem também indicação para flacidez vulvar, para aquela mulher que se sente um pouco mais flácida durante a relação. Todas essas aplicações, elas são organizadas e individualizadas de acordo com cada caso, nas orientações adequadas do aparelho, sempre individualizando cada caso. Ressecamento vaginal, falta de lubrificação, dor na relação sexual, incontinência urinária de esforço. Você sofre de alguma dessas coisas e tem vontade de resolver? Na ginecologia regenerativa, a gente tem várias tecnologias que ajudam a melhorar todas as alterações da região íntima. Uma delas é a radiofrequência. É uma tecnologia que, através de ondas eletromagnéticas, ela causa um aumento da temperatura na mucosa vaginal e gera um aumento da produção de colágeno, de fibras elásticas, da vascularização, melhorando a lubrificação, melhorando o colágeno e o trofismo, que a gente chama, da região vaginal. Com isso, a gente consegue melhorar todos os fatores de dor na relação, incontinência urinária de esforço leve, que estejam interferindo com o seu dia a dia e com a sua sexualidade. E aí, tem vontade de buscar tratamento? Quer conhecer as novidades da ginecologia regenerativa? Vem com a gente que eu te explico e te apresento essa nova área da medicina, que é a ginecologia regenerativa.